Isso. Então, já estamos gravando, gente. Boa tarde. Então, esse é o primeiro encontro dessa oficina, né, de topologia, lógica e prática. E o assunto que a gente vai abordar hoje é uma reflexão sobre o objeto A. Então, por que sobre o objeto A? É um dos fundamentos, né, do Lacan, e, claro, isso vem intrigando a gente, todo mundo que pensa no tal do objeto A, né, fica coçando a cabeça, né? E eu queria partir só do seguinte: pensando assim, isso vai acontecer, né, no ensino do Lacan, pelo menos da maneira como eu vejo, muitas vezes. O fato dele ter chamado de objeto A. Porque objeto, em geral, é alguma coisa que tem uma representação, né? Basta pensar que qual é o objeto mais importante para uma mulher mãe? É o filho, né? Então, qual é o objeto mais importante para o namorado? É a namorada. É uma representação, é muito claro isso. Agora, o objeto A, ele é uma função. O que tem lá no objeto A? No lugar do objeto A? Pode ter qualquer coisa. Ele é só um lugar. Assim como mãe é função, né? É função, assim como pai é função, objeto A, se a gente for pensar bem direitinho, ele não é um objeto, né? Então, eu vou apresentar aqui agora para vocês. Eu funciono meio PowerPoint, assim, tá? Então, vou apresentar minha tela. Vocês devem estar vendo já alguma coisa aí, né? Está formando. Então, começou aqui com o objeto a uma reflexão. Insisto, esse trabalho, eu tive coragem, foi um dos momentos legais, eu apresentei. Eu não estou mais vendo vocês, então, se qualquer problema, abra o microfone, o Rafael abre o microfone e me avisa. Até vou fazer uma outra coisa aqui antes, Isso. eu vou E de transformar aqui, passo, e eu vou de passo, transformar. Glauco. Oi? Vai. Fala. Não, eu preciso transformar alguém em co. Isso. É, Isso ia te dizer é para fazer o co-host. E, co-host, gente, co-host. se vocês estão sentindo que já está formando perguntas, se já estão elaborando elas, não deixem perdê-las, vamos começar a escrevê-las, Isso, vamos tentar deixá-las sentado. E se sim, caso, já vão colocando ela no bate-papo, que e a eu gente, mesmo irei fazendo o elemento de mediação enquanto o Glauco vai apresentando. joia. Para tentar também que ele se foque na sua apresentação e eu na mediação e na interação, tá? Então, obrigado, Rafael. Isso aqui que eu vou apresentar, então, eu apresentei lá no grupo acho que foi de psicanálise e marxismo, né, Rafael? No ano passado. O Luê estava Sim. junto, talvez mais alguns de vocês estivessem juntos. Isso que me deu até, né, coragem, que para o Rafael, para a gente fazer essa explanação mais lenta. Lá eu tinha, sei lá, 20 minutos aqui, não vou levar uma hora nem nada, mas eu vou bem devagar. E o meu foco aqui é, é compartilhar com vocês a maneira como eu enxergo, né, o que eu acho que o Lacan queria dizer quando ele falava de topologia, quando ele faz as metáforas dele, que é principalmente o caráter dinâmico das coisas. As coisas estão todas se mexendo. Não tem nada parado. Está tudo se mexendo. As coisas são dinâmicas. Quando ele faz setas, quando ele aponta áreas de tensão, é que nem aqui entre nós está acho que é o Lucas, né, do Rio, que também é técnica eletrônica. É isso? Se for, por favor, abre o microfone e diga sim, ou corrija seu nome. Sim, sou eu, Lucas. Eu Assim, esqueci que você não estava vendo, eu fiz com joinha, mas você não viu. isso, eu não estou vendo você, Lucas, mas quando você falou, Lucas, que você percebeu no texto, achei bem legal o que você falou no nosso encontro passado, né? Percebeu no texto né, um esteio lógico do Lacan, é isso que me capturou também. Quer dizer, é isso que a gente percebe, e é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês, que é difícil quando a gente tem uma, uma abordagem talvez fenomenológica, ou aquela abordagem muito da leitura, a gente acaba não praticando, ou não tendo o hábito da prática, que é muito da matemática. Matemática entra pela mão, matemática entra fazendo.
né? Então, vamos lá. Eu parto do seguinte, né? Lá no Seminário 10 tem essa conta aqui, né? E foi essa conta a primeira vez que eu tive, isso faz, já, né, comentei, faz uns 10 anos, acho que mais, quando eu fiz um cartel sobre o Seminário 10, eu olhei essa conta e falei, meu Deus, cara, isso aqui está entregue de bandeja para mim. Por quê? Porque eu enxerguei um negócio assim. Primeiro, né, a operação de processamento de todo o tesouro dos significantes, né, do grande A, né, do Azão, pela dinâmica da simbolização. Que eu tento? Eu tento, né, como o Bispo do Rosário, né, o que ele queria? Quem já viu alguma exposição do Bispo do Rosário, né, um artista incrível, mas claro, com né, um caráter, né, da psicose muito patente, muito visível. E o que ele queria? Ele queria simbolizar o mundo inteiro, ele queria grafar, ele queria gravar todas as palavras. Era isso que ele tentava, tentou a vida inteira. E é isso que a gente tenta. E nessa, eu noto o seguinte, vai dar o abarrado. O que é o abarrado? É aquilo que eu não consigo significar. Eu não vou conseguir fazer isso. E é não conseguindo fazer isso que eu vou ter, que eu crio um sujeito barrado. E aqui sobra o quê? Sobra um resto, o objeto A. Né? O que é o objeto A, então? O objeto é a marca daquilo que eu não consigo fazer, é um espaço vazio, um espaço carente de significação. E isso vai me levar para a vida. Pensem nisso, por favor, é assim que eu penso, né? Eu insisto, eu falo do divã, eu não falo do púlpito. Isso aqui eu estou compartilhando com vocês como uma reflexão. Então, né, repetindo ali o que eu escrevi, operação de processamento de todo o tesouro dos significantes, razão, grande outro, pela dinâmica da simbolização, eu tentar simbolizar isso tudo, tentar significar isso tudo, vai resultar em uma insuficiência da significação, que é o abarrado. Daí o sujeito do inconsciente, barrado, incompleto, faltante. E há um resto, o objeto A, que faz com que a tensão da operação permaneça sempre vigente, sempre tentando. Eu tenho que dar jeito nisso, né? Não é possível que eu não consiga significar tudo. Isso vai ficar, é isso que me move, isso que põe a gente para funcionar. Ou significa que eu estou funcionando. Lá do livro, é um livro pequenininho, depois eu posso compartilhar com todos vocês, vou deixar no grupo também, que o nome do livro é Pulsões, Palavras Ditas e Não Escutadas, do vídeo de Castro Veloso Neto, é um psiquiatra, psicanalista aqui de Curitiba, ele escreveu um livro pequenininho, que é sensacional, bem legal, não existe mais, assim, eu encontrei no sebo e eu mesmo fiz a cópia PDF dele, né, escaneei, e ele coloca essa figura aqui que deve ter um monte de lugar, mas eu tirei de lá. Entre o pretendido e o obtido, há um resto que insiste em se sustentar insatisfeito. Entre o pretendido e o obtido. Vocês vejam que essa dinâmica, né, é exatamente o que tem lá no gráfico do desejo. Né? Aqui, nessa posição, vai estar, né, o significado do grande outro, aqui vai estar o grande outro. Cada vez que eu realimento, e bem, Jacobson, né, eu realimento isso aqui, eu tento dar significado, né, tento significar as coisas, mas nunca encontra. Esta seta nunca vai encostar nesta outra. Sempre vai ficar esse buraco aqui, que é onde vai estar o a diferença entre o pretendido e o obtido. Eu nunca vou me satisfazer. Já estamos falando de pulsão aqui. Está tudo misturado. Mas pensem, está andando. Isso aqui funciona. Isso aqui consome energia. Isso aqui está andando. Atenção, até aqui. Beleza? Eu não estou vendo vocês, mas tomara que vocês estejam dizendo, ok. Se não qualquer coisa, manda parar. Vamos para frente, então. E aí que eu falei, sugeri lá né, como uma metáfora para falar um pouquinho disso aqui, coisas que eu estudei e que, por isso que eu falei, tem entregue. É o motor elétrico. Claro, puta, quem nunca viu, claro, né, eu nem sabia que isso era motor elétrico. Então, está aqui exemplo. Um motor elétrico tem uma cara mais ou menos assim, né? Você vai comprar, deve ser um motor VEG, esse aqui é de um outro tipo, esse aqui é um. Né? Eles têm sabores, mas fazem todos a mesma coisa. Aqui, ó, uma aplicação de um motor aqui. Isso aqui é para moer cana. Né? Tem um motor aqui neste eixo.
eu ponho a carga que vai trabalhar, vai fazer as coisas que tem que fazer na vida. Eu ligo esse negócio e ele sai moendo cana. É o que ele sabe fazer. Aqui é um motor bem pequenininho. Isso aqui é grandão. Isso aqui é um motor. Isso aqui, essa coisa toda aqui deve pesar uns 50 quilos, fácil. Esse aqui não. Isso aqui é um motor liquidificador. Esse aqui é um motor de batedeira. É tudo motor elétrico. Tudo funciona muito parecido. E o que é o parecido nele? Eu estou colocando aqui, ó. Quando a gente desmonta, qualquer um desses dois motores grandões aqui, são todos iguais. Se eu desmontar esse aqui também, vai ter essas duas coisas importantes para a gente: um estator e um rotor. Aqui está o estator, eu enxergo. O rotor é essa peça toda aqui, aqui está o eixo. Só estou enxergando aqui, ó. Aqui o pedacinho do eixo que está aqui. E o nome já entrega. Estator. Está estático, fica parado. Rotor. Roda. E é para isso que serve o motor. Então, e aqui eu só vou colocar uma coisa só para a gente ficar pensando já, né? Eu vou ligar esse cara na tomada aqui, lá em Curitiba. Hoje eu não estou em Curitiba, mas em Curitiba é 127 volts, é fixa, nunca a tensão muda. Claro, liguei na tomada, não muda. Agora, a potência dele, ele tem uma potência nominal, mas ela, dependendo do que ele faz, ele vai variar. Claro, se eu exijo muito dele, ele vai consumir mais, ele vai precisar, né, trabalhar mais. A corrente dele também varia. Tem uma coisa, potência reativa ou imaginária. Nós vamos falar bastante disso. Imaginária mesmo. O mesmo imaginário que o Lacan está falando lá. Está aqui, também varia. Agora tem uma coisa aqui chamada fator de potência, que é cosseno φ. Olha só, esse φ aqui não tem nada a ver com o nosso φ lá do Fal, tá? Mas é assim que chama lá na engenharia. Aqui 0,7, isso aqui é fixo. Ou seja, tem duas coisas fixas, o resto varia. O que varia aqui? Varia o que a vida põe para esse motor fazer. O que a vida põe para esse motor fazer? Moer cana. Se eu não tenho cana aqui, o motor está funcionando. Ele consome, obviamente, menos potência. Por quê? Ele não está fazendo nada. Ele está fazendo muito pouca coisa. Agora eu ponho ele para moer cana. Opa, essas coisas variam. Ele vai consumir mais potência. Coisas vão acontecer com ele. Essa aqui é uma metáfora que a gente vai usar agora para esse conceito chamado escorregamento. Está aqui, a mesma coisa. Ó. Aqui, ó, o motor, aqui, ó, o estator do motor. E aqui, é que aqui ele está falando de estator magnético, né? Tá bom. De novo, tem um estator e tem um rotor. É a mesma coisa de antes, está aqui, ó, só que esse motor está aberto, né, para a gente ver o que tem lá dentro. Não nos interessa. Tá aqui o eixo, que é onde eu ligo a carga, ou seja, as coisas que eu vou fazer, eu ligo nesse eixo e a coisa vai ser feita. Vou moer cana, vou moer milho, vou puxar uma carga, não interessa. E tem essa coisa chamada escorregamento aqui, ó. Escorregamento é fornecido pelo fabricante do motor, podendo variar de motor para motor. E varia mesmo. Na maioria das vezes, esse fenômeno é descrito pelo fabricante em percentual, por cento. Temos a seguinte fórmula, uma fórmula para representar o escorregamento do motor, que é a velocidade síncrona com a velocidade do rotor sobre, né, vezes 100. Ou seja, ele está dizendo aqui, tem uma coisa assim, ó, tem uma velocidade dele, que é a velocidade, ele chama velocidade síncrona. O que é isso, meu Deus do céu? Então, aqui, como é que funciona o motor? Um motor funciona assim, ó. Eu vou apresentar de novo depois, tá? Essa coisa chamada estator aqui, ó, que eu falei aqui, ó, estator, é isso aqui que eu ligo na tomada, em geral. Eu posso ligar o rotor também, mas em geral eu ligo o estator na tomada. Liguei na tomada, acontece uma coisa mágica inventada por um cara chamado Faraday, lá no século XIX, que tem um enrolamento aqui feito de tal forma, um enrolamento de cobre, que é um toroide, é um toro, e que produz, né, porque os caras são muito fera, produz um campo magnético girante. O campo magnético gira. Quer dizer, se eu não tiver um rotor colocado aqui dentro, esse campo está girando. Daí o que eu faço? Eu ponho esse tal de rotor aqui dentro, encaixo ele dentro do motor, e assim como tem um monte de enrolamento aqui, aqui também tem um monte de enrolamento. E o enrolamento do rotor reage a esse campo elétrico, desculpa, esse campo magnético girante, e gira.
ele gira, que é isso aqui, ó. Então, o estator tem um campo, produz um campo magnético girante. E isso aqui faz com que o rotor busque girar sincronamente, por isso que ele está dizendo aqui, ó, velocidade síncrona. Ele tenta girar igualzinho ao campo magnético. É, é feito para isso. Só que fisicamente é impossível, porque vai ter perdas. Então, entre, entre o pretendido e o obtido, tem uma diferença. Então, o que é o pretendido? O estator produz um campo magnético girante. É o pretendido. O ideal seria que o rotor girasse igualzinho, mas não gira. O rotor reage e gira buscando alcançar a velocidade do campo magnético. É o obtido. Ele tenta, mas ele não consegue. Tem uma diferença, tem um resto, tem um A aqui. Este foi isso que veio na minha cabeça quando eu vi esta fórmula. Eu falei, meu Deus do céu, cara, é igual motor. Tá aqui, ó. É isso que eu quero. Eu opero, o que eu consigo? Eu consigo isto, né, que me transforma, né, final, e vai ter um resto. Vamos ver se isso aqui para em pé. Como metáfora, por favor, como metáfora. Atenção, minha gente, de novo, é só para pensar na coisa funcionando. Tá? É grande outro, são significantes, e a operação está dizendo, eu não consigo. E isso que fica, esse vazio, que fica tensionando, não esqueçam, isso está consumindo energia. Isso tá acontecendo todo dia, o tempo todo. Nesse motor aqui, ele está dizendo assim, ó, a quanto que ele roda vazio mesmo? 1.764 rotações por minuto. Mas o nominal dele eu sei que é 1.800. Então, isso aqui é uma placa de motor comercial. Você vai comprar um motor, isso aqui está grudado lá no motor, esse motor foi ensaiado, isso aqui é gravado pelo fabricante, dizendo assim, ó, esse motor se comporta assim. Ele está dizendo que o escorregamento dele é 2%. Ele está dizendo aqui, ó, que tem 2% aqui, ó, de diferença de resto nesse motor. Quando está vazio. O que é vazio? Quando você liga e não tem nada, não tem carga nele. Ele está funcionando só ali. Não tem nada. Ele está feliz da vida. Não estou botando trabalho nele. Ele não está moendo cana. Não está moendo milho. Opa! E mesmo assim, não encontra? Não encontra. Pronto, ele já é assim. Até aqui, beleza? Ocorre alguma coisa a vocês? Vou tocar. Então, o escorregamento nesse mundo do motor me ajudou a entender como é que, sabe, foi a primeira associação que eu falei, cara, é igual. Daí eu continuei pensando. Falei, meu, será que isso para em pé? A questão é isso aqui, ó, isso aqui que eu queria, momento matemático, pra vocês verem. Ele vai falar assim, eu falei assim, ó, o escorregamento, né, o meu objeto A, ele chama de S, né, eu estou chamando de objeto A, varia conforme o regime de trabalho do motor, que é o sujeito, para mim é um sujeito, eu estou aqui nesta brincadeira aqui, o motor é um sujeito. Com o rotor aberto, sem carga, ele tem torque nominal. O que é rotor aberto? Eu não botei carga, só liguei o motor. Pode? Claro que pode. Ele fica lá rodando, né? Quando ele está rodando aqui, ó, carga, torque, ó, torque, torque. O que é torque? Torque é a capacidade dele fazer, né? Você pega, você consegue, com a sua mão, por exemplo, parar um rotor de um, de um motor como esse aqui? Não consegue. Talvez consiga de um motorzinho como esse aqui, pequenininho, de liquidificador, de bateria. E olha lá, eles são encardidinhos. Então, o que é esse ponto aqui? Ó? Aqui ele está dizendo 0%, 20%, 40% de escorregamento. Lembra, né? Esse aqui tinha dado 2%. É bem pouquinho. Agora ele está dizendo aqui, meu Deus, mas o escorregamento vai aumentando? Vai aumentando. Ou seja, este ângulo aqui, ó, vai aumentando. Não é 2%, que ele vai virando 10, vai virando 20, vai virando 40. O que é mesmo isso? É o rotor
atrasado. Claro que ele está atrasado, ele está se esforçando, ele não consegue alcançar o campo magnético, porque tem coisa para ele fazer. Ele está se esforçando muito, ele está lá moendo cana. Eu põe muita cana, ele tenta, claro que ele tenta, mas ele começa a sofrer, até tem uma situação que a gente chama de rotor travado, que é, né, eu tomando cana, de repente entra uma pedra, o motor para. Depois, um dia, a gente vai falar do que acontece quando o motor para. Não é bom para o motor, é muito ruim para o motor, mas é impossível, ele não vai moer a pedra, ele foi feito para moer cana. E o escorregamento, ou seja, o atraso no rotor, vai aumentando. Aqui ele aumenta para cá, tá? Ele aumenta para a esquerda. Então, quando eu estou com ele vazio, né, isso aqui é ideal, ele nunca está aqui, isso aqui é só quando liga. Ele chega aqui, ó, em 100% do torque, e está aqui aquele escorregamento que está lá na placa dele, 2%, por exemplo. Daí eu vou botando carga nele. Quando eu ponho carga nele, ele vai aumentando o torque, ele está pronto para isso, mas ele tem um máximo, que está aqui, ó, vou dar um chute aqui, mais ou menos em 15% de, de diferença, né? O rotor está atrasado 15% em relação ao estator, né? O estator está tentando trazer o rotor está tentando. Só que chega uma hora que ele não consegue, ele começa a atrasar mais e mais e vai perdendo torque. Até 100% de escorregamento, quer dizer, ele atrasou uma volta inteira. E é perigoso esse motor parar. Até aqui, beleza? Eu não estou vendo vocês, tá? A coisa Estamos gritem. acompanhando. Então, Estamos joia. acompanhando. Agora vamos brincar Se então com não, isso. se não, gente, vamos É. interagindo, tá? Agora vamos lá. Vamos fazer uma metáfora prática? Então, né, antes da reflexão, o objeto A, uma entidade absolutamente faltante, apenas uma representação do efeito da dinâmica recíproca, a representação de uma tensão, efeito físico da interação de campos eletromagnéticos nessa metáfora. O caráter dinâmico do aparelho psíquico. Nada está parado nunca. Essa, eu queria começar por aí. A gente pensa as coisas todas se mexendo. Daí eu fiz uma brincadeira aqui, ó. O meu motor, o meu sujeito, é o João. Eu tenho 30 anos, trabalho numa grande empresa, como analista financeiro, é casado com a Maria, também tem 30 anos. Conheceu a coisa de 10 anos na faculdade. Que joia, se conhece há 10 anos, está casado. Ele vai à igreja aos domingos, acredita que a saída política faz espaço para uma oposição ao que ele chama de comunistas. Ele torce para um grande time da cidade, que está indo bem no campeonato nacional. Então você veja, onde é que está o ar desse cara? Como é que esse cara está funcionando? Ele está funcionando aqui, ó. Está tranquilo, a vida dele está boa. Não tem nada puxando pra caramba esse cara aqui. É quase como se fosse um motor aberto. Escorregamento dele aqui, 2%. Olha o A dele aqui, ó. Olha que ousado que eu tô falando para vocês. Daí acontece uma coisa com o João. Ele recebe um feedback negativo na empresa, que já passa por momentos de dificuldade associadas ao momento de mercado, né? O que acontece é isso aqui, ó. Ele é exigido. O torque dele tem que trabalhar mais. Ele esquenta a cabeça. Opa, põe para trabalhar. O escorregamento dele vai para 8. O que eu estou querendo significar para vocês aqui é o seguinte: é esse A, esse objeto A, esse lugar de objetos fica tensionado. Ele precisa, esse A abre. E entre nós aqui, o imaginário abre. E ele vai, opa, vou atrás. Então tá bom, tem que fazer coisas. Dias passam, um trabalho feito em outro momento de sua carreira é reconhecido como ferramenta útil e oportuna por sua chefia imediata e diretoria. Opa, ô João, tá tudo jóia, beleza, gurizão fera. Ah, gurizão fera. Não, logo, logo, né? Talvez aí uma promoção, aumento, olha só, reconhecimento. Ele volta aqui, ó, não esquenta a cabeça. O motorzinho funcionando quase vazio aqui, ó. Maria se apaixona por outro homem. E o João descobre, por acidente, celular desbloqueado, que mostra mensagens de conteúdo indubitável. Minha gente, isso aqui é uma pancada no João. Ele passa do torque. Ele perde força. O torque dele não está daquele tamanho. E o atraso, olha o tamanho o tamanho do buraco, o tamanho do atraso, o tamanho entre o pretendido e o obtido é gigante.
Ele, o rotor aqui ficou longe do estator. O rotor está longe do campo magnético, porque a vida está mandando coisa do mesmo jeito, né? Quer dizer, o estator tá lá. Cara, eu por mim, você estava aqui junto comigo. Ah, não tá? Por quê? Opa, coisas aconteceram aí no seu, né, na vida, no seu eixo aqui, que você está moendo pedra, hein, acabou. E começa a perder torque. Esse cara está em crise. Atenção, eu estou querendo só significar isso aqui como uma dinâmica. É um espaço que abre, o buraco abre. O buraco é angústia, meu gente. Buraco. Isso aqui é o meu motor angustiado. Tá difícil para ele. Se eu deixar esse cara aqui muito tempo nesse estado aqui, ele ferve. Atenção, ele ferve. O motor ferve mesmo. Quer ver? Aqui, ó. Inclusive, lá no motor, ó, ele diz aqui, ó, a minha temperatura aqui é 80 graus. Se eu passar desses parâmetros, se eu tratar mal esse motor, e essa temperatura for muito além de 80 graus, esse motor queima. A metáfora é muito parecida. Então, essa é o que eu queria, a princípio, colocar para vocês a respeito, né, do que eu pensei, atenção, baseado numa metáfora eletromagnética com motores. E que acontece? Isso aqui a gente estuda, vocês estão vendo, tem livro, isso é matéria da engenharia. Essa coisa chamada de escorregamento, que é a diferença entre o que o rotor consegue fazer no motor e o estator, que diz assim, cara, é aqui, ó, o ideal é isso aqui. Vem atrás. Se isso aqui abrir muito, é a mesma coisa que acontece com o João. Vai dar errado. Onde é que a gente vê isso? Isso aqui, fazendo uma introdução lá do esquema L, e não vou muito além, nós vamos falar bastante de esquema. Esquema L é uma baita ferramenta. O que eu estou falando, insisto, nós vamos falar mais, tá? O A está aqui, ó. É o mesmo escorregamento lá. É o mesmo. O que que tem aqui nessa posição aqui, né? Porque aqui está o sujeito. O sujeito é do inconsciente. Onde é que está o nome do João? O nome do João está aqui, ó. É assim que ele se apresenta para o mundo, Moá. Como é que ele criou o Moá? Investindo objetos e produzindo um Moá que também é resultado, né, do ideal de eu, né, produzindo aqui um eu ideal. E essa relação imaginária tem que estar estável. Se isso aqui estiver estável, a bordoada que o grande outro pode dar no sujeito é atenuada. Atenuada, por isso que passa bem pouquinho aqui. Agora, se essa relação imaginária está enfraquecida, e quando é que ela enfraquece? Quando esse cara aqui, ó, como eu falei lá, fica, né, na minha metáfora, fica grandão, ou ainda que a tensão no objeto A fica muito alta. Quando o João falou assim, o João, né, descobre que a Maria de repente não gosta mais dele, isto aqui, a tensão aqui é gigante. Se a tensão aqui é gigante, esta relação aqui enfraquece. E ele começa a tomar bordoada direto do grande outro. O nome disso aqui é angústia. Qual é o máximo da angústia? É quando essa relação imaginária praticamente não existe. Que é o que que é? A suspensão da barra chama-se psicose, né? Inconsciente a céu aberto, tomando pancada direto do grande outro. Porque na psicose, isto aqui é infinito. Não tem. Né? Qual é o limite, né, para eu estabelecer uma identificação? Não, isso aqui é absolutamente fugidio. Então, a localização do objeto A no esquema aponta para a dinâmica de sustentação ou não da relação imaginária. Então, esta aqui é a maneira como a gente pode ver, né, aquela relação que eu fiz do caráter não só plástico, mas dinâmico, né, daquilo que a gente pode chamar de objeto A, com, né, um outro esquema consagrado, né, que é o esquema L. Gente, eu vou parar de compartilhar. Agora eu estou vendo vocês. É, alguém quer comentar alguma coisa?
É... Oi, oi. Então, deixa eu ver. Eu fiquei pensando nessa questão do que aqui a gente pode estar pensando como energia. Tá, A energia seria, por exemplo, o campo do grande outro, não sei. tá. E daí quando você estava falando, né, ali de quando ele perde torque, então vai, pensei até naquela termo mesmo da física de estresse, né? Vai gastando mais, vai puxando, ou sei lá, aqui outras metáforas. É, se isso ele cai, ele perde esse torque, ele gasta mais energia. Porque quando você estava falando, eu fiquei pensando quando Freud descreve melancolia, naquela hemorragia libidinal. Então, não sei, me veio essas questões assim. Vamos lá. Eu vou sair comentando o que o Arthur está falando, tá? E são perguntas que já ocorreram antes aqui. Que bom. É o seguinte, primeiro, esse conceito de energia, Glauco, pois espera, não, Rafael. vamos introduzir e aproveitando já aí, porque o que queria colocar em jogo é em relação à direção da energia, e devolvo aí para todos nós a questão. A energia, pensando em termos de quê? Vamos pensar como causa da subjetividade ou como causa da estrutura sintomática? Ou seja, como causa do sujeito, digamos, se quisermos pensá-lo como origem, que convoca a um bebê deixar de ser bebê e virar um filho, por exemplo, ocupar esse lugar, ou se eu estou com 20 anos e levei a pancada simbólica e mexeu meu ideal do eu, entre aspas, perdonem-me a ligeireza, já constituído. Então, já tem uma estrutura andando, ou sua pergunta sobre a energia poderia orientar-se como a causa do sujeito? Então, gostaria de colocar isso aí no meio para que a energia não só circule, ou como a hemorragia libidinal da melancolia, então supomos já uma estrutura, ou vamos pensá-la como aquilo que traz em vida, digamos assim, o sujeito. Que, se quisermos pensar como um fenômeno clínico, evitamos o hospitalismo. Então, a criança que fica deitada e não responde a nada, senão uma criança que responde se a demanda do outro, que, por exemplo, disse viva, ande, seja meu filho, responda a esse lugar. Então, coloquemos lá aí no meio. Tá, joia. Só vamos. A palavra energia é incrivelmente maltratada. Se a gente for pensar, né, lá sobre o narcisismo, introdução, Freud mesmo, é quando ele vai falar de investimento, né? Eu invisto libidinalmente nas coisas, né? Ou ele diz lá, o poeta com dor de dente não consegue fazer poesia. Atenção, vamos pensar nesse investimento. Esse investimento, atenção, e é seta. Isso é bem, por isso que eu falo assim, ó, a energia que eu gasto, energia eu gasto. É por isso que eu falei lá no início, né, que eu ligo o motor na tomada. Quando eu ligo na tomada, aquela tensão que está na tomada é constante. O que é constante mesmo na teoria pulsional? O fluxo pulsional é constante. Então, por isso que eu estou dizendo que a metáfora é muito boa. O fluxo pulsional é constante. E ele não é infinito. Se eu invisto em alguma coisa, desinvisto outra. E o que que eu faço? Né? O que que me satisfaz? Né? Esse que é a questão. Porque a satisfação está em alguma coisa que, no final das contas, eu tenho um retorno, né? Por isso que a gente chama de circuito pulsional, né? Vai, enlaça alguma coisa e volta, certo? É um circuito. E vejam só. Então, quando você fala de energia, só para a gente não confundir, senão a gente vai lá para. Começa a. é- é- o meu mundo é ligar, né? Coisa minha, tá? Isso é coisa minha. É ligar o que o Lacan está falando e o que o Freud está falando com coisas da física que eles tinham. Eles consideraram assim. Né? Quando o Freud já falava em energia aquecente, né? Lá no projeto, ele não estava falando nada diferente disso aqui. Então, o investimento é feito e cria um valor ainda por cima.
né, que a gente fala um objeto, né, libidinizado, né, é valorizado, ele adquire um valor. Para tirar o valor desse objeto, nossa, é um pé no saco. Né? Então, eu estou pensando em energia nisso. Quer dizer, agora vamos lá. Quando eu falei, pensa lá no João, que eu vou ter que introduzir com o tempo. Temos tempo? Temos. Quando você pensa no João, ele olha o celular da Maria, né? Que bandido, para que fazer isso? E descobre que a Maria, de repente, não gosta mais dele. Ele não é mais ninguém para Maria. Ele perde esse lugar. É da imagem dele que a gente está falando. Aquilo que eu achava que eu era, eu não sou para o outro. O que eu faço com isso? Isso é um sumidouro de energia. E isso é imaginário. Atenção, quando eu falo de imaginário, nós vamos falar de imaginário depois, e eu vou tentar mostrar para vocês como uma metáfora matemática também. Vou dar um totozinho só. O Lacan fala, números imaginários. Já falei antes, né? Parece o pastor Glauco aqui, né? Página 833 dos escritos, quando ele vai lá. E é 800. Ele usa o número imaginário. Isso nos ajuda horrores. Porque a matemática com os números imaginários é uma matemática super bem resolvida. E é o que nos ajuda com motores. Dá tempo, que eu vou só falar isso. Eu vou falar de novo isso aqui, tá? É a primeira vez que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Minha gente, isso aqui eu estou falando para vocês. Eu tinha assim, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso um dia falar isso para vocês. Preciso falar para alguém. Porque o cara está falando da matemática que eu estudei lá na engenharia. Não está falando assim, o Glauco, só o Glauco estudou. Não, qualquer um. Esses dias tinha lá uma colega nossa, cujo companheiro também é engenheiro, e começamos a falar, ele foi falando, Glauco, é isso aí mesmo. Não está inventando nada. Isso aqui é o feijão com arroz nosso lá. Né, o Lucas, que estudou um pouquinho de motor, é mais ou menos isso aí, né, Lucas? Minha memória tá gasta, mas Ah, mas então, quer ver, não é. você vai lembrar disso aqui. Calcular motor é o seguinte, motor tem, o motor só foi possível, o Faraday só conseguiu montar motor por causa da matemática complexa, dos números complexos. O motor tem potência ativa e potência reativa. O que é potência reativa? Nathan, só vou concluir, daí você está inscrito. A potência reativa é imaginária. A gente chama potência reativa ou imaginária. Exatamente como o Lacan falou. Atenção, um motor que consuma muita potência imaginária, ele tem um péssimo rendimento. Porque a potência imaginária é consumida, eu estou pagando lá para a companhia de energia e ela não está realizando trabalho. O que é realizar trabalho? É botar alguma coisa no mundo. É a componente simbólica desse motor. Quando eu não consigo falar alguma coisa, ela está só aqui, ó, consumindo agora, lembrando que eu estou consumindo energia absurdamente. O camarada chega no consultório e diz, cara, eu não durmo. Eu só penso nisso. Isso não sai da minha cabeça. Eu vivo em torno disso e nada acontece. Na hora que esse imaginário vai sendo, e claro, e atenção, como alguém já falou, o que é do real? O real é o pobre do motor, é o corpo do motor. Porque se eu não fizer alguma coisa, esse motor queima. Ele vai para o hospital. Essa é a metáfora. É assim que estou enxergando. Só para a gente sacar aqui. E daí, na hora que eu vou falando e vou manobrando e vou fazendo coisas com esse motor, ele vai tornando-se cada vez mais potência real, fazendo coisas no mundo. E menos quente, menos potência reativa ou potência imaginária. Menos imaginário. Nunca vai ser zero imaginário, nunca, Deus o livre. Mais menos. Porque lembra que eu falei do rotor travado? Né? Falei assim, se eu pegar um motor e parar o rotor dele, assim, travar, né? Ele foi feito para moer cana, eu ponho pedra. Ele para. Para e desliga e tudo bem? Não, não.
ele não está entregando uma potência ativa. Toda a potência dele é reativa, é todo imaginário. E isso, no motor normal, motor de mercado, esse regime é possível durante alguns segundos, porque dele vai queimar. É parecido com a gente. É desse imaginário que não vem para o simbólico. Que quando o Lacan põe, galera, imaginário, raiz de -1, deem uma olhada na matemática dos números imaginários. Insisto, ela é super bem resolvida, graças a Deus que ela existe, a gente usa para um monte de coisa, mas ela não é popular. A gente não, só que quando você começa a operar com o número imaginário, é totalmente diferente, não é intuitivo. É dessa, é dessa escuta não intuitiva que eu digo, cara, o imaginário está lá e a gente modifica funções. Modificando uma função, eu tiro do imaginário e trago, atenção, trago para o simbólico. Eu ia dizer real, é que lá a gente fala de números reais e números imaginários. O número real da maneira como eu enxergo, ele é o simbólico. O número real eu enxergo. Eu falo do número real. Eu faço conta com o número real. O número imaginário é mais difícil. Sério, é mais difícil, ele não é intuitivo. Mas está lá, super bem resolvido. Você sabe o que está acontecendo e você modifica as coisas. É dessa dimensão do que está resolvido lá na matemática. E a gente consegue trazer, né, como metáfora para aquilo que é principalmente de simbólico e imaginário do nosso mundo aqui, dentro dos significantes, dentro daquilo que é imaginário, que eu estou entrando pela via dos motores, que nos ajudam, por quê? Porque ele já está dado lá. O cara diz potência ativa, potência reativa, ou seja, aquilo que é simbólico, que eu vejo no mundo, e aquilo que eu não vejo, mas está lá, funcionando, e Deus o livre, se eu deixar isso funcionar fora de um parâmetro que a gente aguente, vai dar errado. Aí sim vai para o real, e daí nós vamos se incomodar. É por aí. Desculpe, me estendi um pouquinho. Nathalie, por favor. Isso. Eu queria aproveitar para dizer, Glauco, que sobre isso do escorregamento é algo que eu já vinha pensando, na verdade. Também, assim, de perceber que é isso que. Essa diferença, né, entre o que se espera e o que a gente consegue sustentar. Mas eu gosto também, porque eu acho que essa metáfora é muito boa e o Lacan usa outras metáforas, né, para falar disso, que é difícil colocar assim em palavras, e até para pensar, isso que você está dizendo da potência reativa, para pensar em impedância, para pensar resistência, né, de algo que existe na física, assim, para tudo que tem para poder passar uma corrente, isso vai ter que ter uma resistência, assim, não existe um material que não forneça resistência. Então, eu já pensei algumas coisas, acho que dá para explorar uma metáfora muito rica, assim, que a gente pode usar, eu acho muito válido. E assim, sobre isso do número imaginário, além, né, do que você está trazendo, eu lembro de achar muito curioso, porque daí, pensando no escorregamento, a coisa do motor trifásico. E, bom, três, Lacan já gostava pouco de três, né? Tem poucas coisas que são três na psicanálise, daí as instâncias psíquicas, o real simbólico e imaginário, então pensar esse campo girante aí também, assim, acho que é um campo que vale estudar, E joia. né? Só Ufa, queria compartilhar né? isso, assim, acho que é muito coerente, Que faz beleza. muito sentido pensar o escorregamento enquanto. Então, joia, ó. Como falei, né? Eu tô aqui aos leões. Eu me imagino na arena do Coliseu. Porque, de fato, isso aqui, né? Nathalie deve ter percebido, não está escrito em lugar nenhum. Isso aqui é um trabalho de reflexão em cima de coisas da matemática e coisas da física que eu vivi. Estou tentando transmitir para vocês. Existem outras, claro, né? Essa aqui é a que eu consegui. Nós vamos fazer uma depois, né? Do esquema aéreo que eu já falei, né? Em cima da válvula, de que, né, o Lacan fala lá no seminário 2. Seminário 2, isso. E que, meu Deus, é igual. Assim, ele fala, a gente faz funcionar e funciona, né? E resolve muita coisa. Lucas, por favor. Oi. Bom,
eu entendi a metáfora, acho que ela é bastante útil mesmo para entender, inclusive a sua articulação com o esquema L. Acho que dá para, como é que eu vou chamar, se depurar, até para ficar mais claro para mim mesmo, porque fiquei pensando aqui umas coisas que acho que foi o Arthur que falou sobre energia, e você depois respondeu com trabalho. Trabalho também é um conceito da física que é o emprego da energia, né? E até aí me leva a pensar, né, que disso está se falando realmente da pulsão, né? Agora, porque é pulsão, né? Constant Kraft, né? Essa coisa que está permanente, uma fonte, né? Digamos assim, em função, fonte que eu digo mesmo, uma fonte de energia, uma fonte, né? Que está sempre sendo consumida num trabalho qualquer, empregado num trabalho, que numa imaginarização de satisfação, ela retorna para um circuito, né? De novo, uma palavra que também é da ordem da ordem da eletrônica, né? Um circuito, né? Gasta-se um sem número de uma quantidade de X de energia para fazer funcionar a máquina. Aliás, é interessante que também o Lacan, quando vai descrever o circuito funcional, descreve uma sequência de acontecimentos absolutamente aleatórios, né? Até terminar com a pena na barriga de uma mulher. Não sei se vocês leram acho que é o seminário 11, se não me engano. Então, eu fiquei pensando nisso, né, na ideia de trabalho, energia e algo que já havia me ocorrido também, que está naquilo que a energia produz, que não é o que se pretende. A ideia entre o pretendido e o obtido. O que acontece, né, com uma lâmpada? A lâmpada de tungstênio, que é uma lâmpada horrorosa. Ela ilumina, aí gasta 2% da energia dela para iluminar, 98% da energia produz calor. A gente não quer o calor, a gente quer uma lâmpada para iluminar, mas ela produz calor. Quer dizer, a energia, ela produz algo. Ela não é, enfim, a energia não se perde, né? Ela só se transforma. Então, em algum lugar, ela produz algo. E aí a gente pode voltar para a psicanálise, sair da física e da eletrônica e falar o que ela produz no sujeito, né? O que ela produz no sujeito quando ela não faz aquilo que ela pretendia. É disso que um pouco que talvez esteja em jogo aí quando esse efeito do escorregamento amplia ou encurta, no que sobra, né? No que sobra no sujeito, né? Até bom, os sintomas, etc. Assim, aquilo que escapa, aquilo que enfim, efetivamente do barramento do sujeito, se a gente quiser colocar dessa maneira. Aquilo que não está. Você pode dizer até aquilo que não está no simbolizado, porque também a gente pode trabalhar de um outro ângulo, né? Que esse trabalho do motor de buscar assim, a sincronização é um trabalho de simbolização do sujeito. É a metáfora da tentativa do sujeito de simbolizar. Ele não simboliza integralmente, porque é algo que cai, algo que é real, algo que vai escapar, né, energeticamente, enfim, no corpo, em algum lugar. E aí também uma outra coisa adicionando, Glauco, que você falou que eu acho que é sensacional, porque eu também já pensava assim, você começou dizendo, Lacan, a lógica lacaniana tem que ser pensada numa ordem da dinâmica, porque tem que ser pensada na ordem da fala, e não é um acontecimento estático a fala é um acontecimento no tempo. Então, ela demanda que exista a fala, a permanência da fala, né, da repetição. A repetição é um acontecimento no tempo, a repetição não é um acontecimento estático, né? Enfim, eu acho que tudo isso é super articulável. Adorei a sua metáfora, assim. Acho que dá para trabalhar muito com isso. Bem legal, bem legal. Joia. Antes da Carolina falar, obrigado, Lucas. Só comentando, né, que você falou do trabalho, entre nós aqui, né? Trabalho é energia, né? Quando você vai medir, né, o dimensional de trabalho é joule. Energia é joule. É tudo a mesma medida. A questão que eu penso muito é da satisfação, né? Que é entre o pretendido e o obtido. Quer dizer, o camarada, que o trabalho está acontecendo, está. Mas o cara diz, cara, e não estou satisfeito. Ah, não está satisfeito, não está fazendo nada. Não, eu estou investindo tudo que eu posso. E não estou satisfeito. Nada me satisfaz. O obtido é pífio.
Quer dizer, dentro da minha metáfora, né? Quer dizer, o A é gigante, né? O escorregamento é gigante, o atraso em relação. É por quê? Porque eu estou, me permitam estender a metáfora, eu estou aplicando o meu eixo, eu estou trabalhando em coisas no mundo concreto, vai dar errado, cara. Tem alguma coisa eu vou ter que decidir aqui, vai ter uma perda. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, tá fácil, vai queimar. Porque não, a distância entre o pretendido e o obtido é muito grande. Eu disse, não, mas eu tenho que continuar assim. Gozo, né? Com sofrimento. Está satisfazendo. Com sofrimento. E aí vamos, né? Faz um Sísifo ali, né? E aí vamos. Opa! Até quando? Carolina, por favor. Então, meu cérebro tá aqui fritando. Opa! Acho que o motor foi aqui, fritou. Tô pensando um monte de coisa aqui. Eu tô ainda naquela imagem que você colocou lá que tem o objeto, que tem o motor, né, do estator e do rotor. Você pode voltar lá, por Claro. favor? Vou projetar de novo, tá? Porque eu queria entender se esse estator, não sei, tô pensando se seria a demanda do Vamos outro. lá. Vamos brincar disso. Isso é legal. E, Quer ver? e Então só vamos lá. uma outra coisa que eu também fiquei É isso aqui, pensando. né? Isso aí, né? E se tentar ficar contornando isso, né? Não sei. Tentando responder, né, essa demanda do outro, não sei. E pensei nisso, e também pensei, mas não consigo, talvez, falar ainda, articular. Me fez pensar no seminário 20 do Lacan, quando ele vai falar do Zenon, da tartaruga, do Aquiles, né? Uhum. Que o Aquiles não consegue, Uhum. mesmo que a tartaruga vá na frente, né, ela avance, ele nunca vai conseguir alcançar ela no tempo, espaço e tempo, né? Dela sempre fica algo ali que escapa. E aí pensei se isso teria alguma coisa a ver, essa impossibilidade, né, de alcançar, né, e isso que vai sobrando ali, esse espaço que você falou que chega a dar uma volta inteira, né? Teria alguma relação com a impossibilidade da relação sexual, né? Dessa impossibilidade de estarem os dois andando juntos, né? O estator e o rotor, né? Agora eu quero saber quem é quem, né? Tá. Não sei, pensei um pouco Eu por vou, aí. eu vou resumir a minha metáfora. Desculpa, Carolina, te interrompi. Não, eu ia só talvez explicar a parte do que eu tinha pensado do Aquiles e da tartaruga, mas acho que você pode falar e qualquer coisa eu falo mais depois. Até vou anotar aqui esse negócio, porque Do gozo, né? Esse negócio do Zenon é assim, na boa, né? Ele tem duas maneiras de ver. Tem a maneira como o Zenon queria, né, que fosse visto, que é da ordem, né, a gente vai chamar de cálculo infinitesimal, né, cálculo diferencial, que é, né, não, a tartaruga avança um pouquinho, o Zenon avança um pouquinho, então, né, a versão que nunca vai alcançar. Não, mas, assim, como tendência, né, tendendo ao infinito, ou tendendo àquilo que é a base, né, do cálculo diferencial, até faz algum sentido. Mas, na boa, sim, a tartaruga sai andando, o Zenon sai andando, o Aquiles sai andando e alcança a tartaruga. Bom, né, quer dizer, não precisa uma matemática muito avançada para sacar que, sim, o Aquiles alcança a tartaruga. Né? Eu posso ver isso. Mas Oi? alcança imaginariamente, Não, será? não, ele alcança concretamente. Porque Desculpe. não é no mesmo tempo, né? Claro que Quando é. ela chegou num ponto, ela não Não, está no mesmo lugar que ele está no não. espaço-tempo, né? Não, mas é que a Não conta sei, que você eu sou faz. péssima de física de qualquer coisa Não, é matemática. por isso que você não enrolava a galera. É o seguinte: se você for ver, né, a gente chama de delta, né, o delta T. Delta T ou DT, né? DT é delta T tendendo a zero. Quer dizer, de tempinho em tempinho, a tartaruga anda um pouquinho e o Zenon anda um pouquinho, tá bom? Só que quando você aumenta esse DT,
esse intervalo de tempo aumenta para um tempo mensurável e não tendendo a zero, é muito simples. A tartaruga anda e o camarada vai lá e alcança a tartaruga e ponto. Isso aí, né, são duas equações de reta e elas se encontram. E se encontram. Né? O que o Zenon tenta fazer assim, olha, veja, mas antes de se encontrar, existem movimentos, assim, ele estava fascinado com essa ideia. Mas alcança, alcança. É, é, mas a metáfora de dizer que as coisas estão andando, para mim, do Zenon, é o que fica. Sim, não esqueçamos que elas andam também. A tartaruga também está andando. Mas ela anda numa taxa menor do que a taxa do Aquiles. Então, fazer o quê? O Aquiles vai alcançar a tartaruga e ponto. Concretamente, isso que vai acontecer. Agora, você falou, né, do que é o rotor, o que é o estator, é por aí, né? Alô, alô, vocês estão aí? Está dizendo que sim, ela está dizendo que Ah, sim. tá. É que eu não estou chegando mais ninguém, eu estou com a figura aqui. Daí é o seguinte, ó, veja só. O estator, ele tem a maior cara, para mim, de grande outro. Porque ele é o ideal do eu. Ele que dá a regra. Ele que diz como é que tem que ser. E o rotor, no final das contas, ele tem a maior cara de Moá, né, do Alinha, por exemplo. Ou seja, ele tenta, ele vai atrás. Ele tenta ir atrás de um ideal. E operando no mundo. O eixo do rotor está no mundo. É no eixo do rotor que eu penduro aquela máquina que vai moer cana, a máquina que você fala, moer cana, moer milho, puxar alguma coisa, moer pedra, sei lá o que que esse eixo do rotor vai fazer. O mundo vai dizer, é um mundo concreto. É esse arranjo que funciona. Isso aqui tudo é um sujeito só. Né? E esse sujeito vai operar em outro sujeito. Então, quando você fala da relação sexual, eu não consigo ver ela aqui, né? Eu, pelo menos, eu não consigo ver nessa metáfora, porque aquilo tem um sujeito só. É que nem entrelaçar, né, dois toros para fazer, né, de mãe e de neném. Cada um vai ser um motor, cada um vai ser um toro. Ou ainda, quando você põe o esquema hélio, eu ponho o esquema hélio. Onde é que vai estar um outro sujeito? Vai ser o Moá, quer ver aqui, ó, né? Se eu for pegar um esquema hélio, aqui é um sujeito, certo? Um sujeito está aqui. Se ele vai interagir com outro sujeito, o Moá do outro sujeito é que vai estar aqui, ó. E aqui eu vou construir outro esquema hélio daqui para cima. E assim por diante. Então, quer dizer, porque o mundo está aqui no esquema hélio. Então, voltando aqui, né? Isso da relação sexual ser impossível, ou ainda as impossibilidades todas, elas estão colocadas, na minha opinião, aqui nessa metáfora. A impossibilidade está aqui, né? O próprio A é o sinal da impossibilidade. Ele nunca, nunca o obtido vai alcançar o pretendido. Ponto. Nunca. Quem que tenta isso? O perverso, né? O perverso tenta isso. Ele diz: não, 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 não. Eu consigo o obtido. Né? Ele diz não para isso. E o que acontece com o psicótico? Ao contrário. Né? O psicótico ele está o tempo todo, né, com o escorregamento lá na casa do chapéu, né? Sei lá, 50% ou mais, alguma coisa assim. Ele tá o tempo todo num limiar, porque o imaginário não, né, ele não tem isso. Ele foi a figura nós vamos ver isso aí, né? O esquema aí, ele ele fala disso, ele põe dois pontos de impossível, né? Tanto no nome do pai quanto no falo, né? Essa falta adelgaça o esquema L né, e põe duas tendências ao infinito, tanto no ar quanto no objeto. Ou seja, a barra do imaginário, ela deixa de existir. E com isso, né, aquilo que o grande outro dirigiria para o Moá, dirige direto para o sujeito. Né? E o camarada ele vai ficar em angústia, vai ficar em quase que, né, praticamente, ou está no limiar da angústia o tempo todo. Né? Acho que o Rafael quer falar. Né? Sim, Posso? mas eu Posso. Eu vou parar de eu gosto de ver vocês. a Natália fez um comentário, eu preferiria que ela Opa, por colocasse favor, a Natália. Nathalie.
Nathalie, né? Eu estou aqui comentando que eu estou em trajeto e está uma chuva. Mas se eu entendi o que a Carol quis dizer, eu acho que dá para pensar uma outra metáfora para o motor. Manda. Porque se a gente pensar, né, um estator enquanto. A velocidade do estator ainda, mas a gente está falando do estator aqui. Enquanto a necessidade e a velocidade do rotor enquanto a demanda, e aí tem esse desencontro que é sustentado, daí seria o desejo. Algo que nunca também se alcança, porque é o mesmo intervalo que é a causa de angústia, é a causa de desejo. Mas aí adorei, mas, Nathalie, eu arriscaria a brincadeira de demanda e desejo. Eu não usaria o motor, adorei. Tomara que a gente consiga. Eu não. Eu ainda não enxerguei. Mas quando você põe o toro, e pensando o toro, né, como um transformador toroidal, rapaz, aí nos ajuda, né, da questão da demanda e do desejo. Mas depois, isso tá programado mais para frente. Mas, cara, eu fiquei. Por que que eu não fui capturado imediatamente, Nathalie? É Nathalie, né? É Nathalie ou Nathalie? Nathalie, Nathalie, por paroxítono. É, porque a demanda, ela está colocada, mas e colocada simbolicamente, né? Ela já tem, até se for ver no gráfico de desejo, ela está para cima, né, gente? E ela vai induzir, né? O grande outro, através de desejo, produz a demanda, né? O desejo induz a demanda, e sabemos que vice-versa. Então, eu pensando, né, como. Porque assim, ó, o desejo, ele sendo induzido, me parece que tem um outro funcionamento para mim, né? Porque para mim é muito claro que isso aqui vai ser uma metáfora muito rica, que é o seguinte: quanto tempo eu tenho? Pô, pensa, demanda simbólica, desejo imaginário. A demanda, é, 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 eu falo da demanda. A demanda é dita para a criança, né? Olha, eu quero isso, não quero isso. E isso vai induzindo. Quando eu falo de demanda e desejo, coisa minha, tá? Mas pensando no gráfico de desejo, né? É que a gente sempre fala assim, a demanda sendo dita, eu falo da demanda, né? Aquilo que me é demandado, ou o que eu me demando como ideal, esse ideal está colocado, ele vem do grande outro. Já o desejo, que foi induzido e é inconsciente, eu já falei aquela brincadeira que eu faço, né? Dia 31 de dezembro, né? Que tem o querer, né, e o desejo. Dia 31 de dezembro, você, 23h57, né? Espumante, na tacinha, né? Quase meia-noite, né? Decisões de ano novo, né? E você diz, este ano vou aprender inglês. Todo mundo, olha que legal, né? Este ano eu vou trocar de carro. Ou conheço um cara que tem um carro legal. Este ano eu vou trocar de emprego. Não, me mande teu currículo. Isso é demanda. É para o outro. Porque ninguém ergue a tacinha, né? Tacinha, dia 31 de dezembro, sim. Este ano vou estourar metade do meu salário com cocaína. Ninguém fala isso, né? Mas faz. Né? Enche a tacinha. Este ano vou pegar a vizinha do 32. Ninguém fala isso, né? Mas faz. Esse ano eu vou pregar o braço da minha mulher toda semana. Ninguém fala isso. Mas faz. Isso é do desejo. É inconfessável. E eu garanto que o cara não vai aprender inglês, não vai trocar de carro, não vai trocar de emprego. Mas vai estourar metade do salário em cocaína, vai pregar o braço na mulher e vai pegar a visita de 32. Porque isso é do desejo. Faz sentido? Rafael? Faz sentido. Para mim faria sentido. Não, parte do que você estava colocando era tentando tipo, atravessar a parte das intervenções e
exatamente neste ponto onde estamos, sobre a demanda, vou localizar agora a demanda do lado do outro. Pensando precisamente que a questão energia, como você bem colocava, Glau, é um tema maltratado, mas vamos considerar um elemento que eu gosto de colocar antes de dizer como usamos o maltratado, que é a energia, até no campo da ciência, é uma coisa que está bem indefinida, mais do que bem conceitualizada. Não, assim, concordo. É que, vamos lá, aqui uma vez permita, tem Não, não, espera, aquele, espera, espera. desculpe, Espera, Rafael, te interrompi. espera, termino o argumento aqui. Mandaram a taladrada e, bom, então, tem, digo que tem definida especificamente para poder determinar essa questão de, então, quem que é que demanda e qual que é o, digamos, aquele material que se fornece para que a estrutura faça sua operação. Vamos falar de energia? Corrente elétrica, então a gente tem as quatro modalidades energéticas e tal. De qualquer forma, frente à ciência, a psicanálise toma essa posição de ser, de fato, é uma posição em ciência bem interessante, que é qual? Tentar descrever o que é observável. Esse é Heisenberg puro. Essa é a teoria em física de Heisenberg. Então, quando se estabelecem alguns princípios também físicos e também matemáticos, Lacan está discutindo com isso em seu momento, também para poder dizer, gente, há coisas de nós que se as assumimos desde a ordem do saber biológico instintivo, a gente entrega a psicanálise a algo que está fora do campo simbólico. A gente entrega a psicanálise a, se se quer, a modalidades da medicina em específico. E se supõe que a psicanálise, então, tem uma posição diferente. E essa posição diferente corresponde precisamente ao efeito de negatividade. A tudo isto que estamos falando de resto, a tudo isto que sobra em todo, eu gosto muito da expressão que se usa no nosso campo, de todo a maresia, toda a corrente, todo esse oceano de linguagem que se fala para a criança não consegue absorverlo tudo. Nós mesmos não vamos absorver tudo. E chega um momento onde a criança acaba se identificando com algo de seja meu filho. E quando digo seja meu filho, é seja colombiano, seja alto, seja hétero, seja tá, tá, tá. E em algum ponto isso se organiza de um modo que, como você bem colocava, entre o que eu posso dizer no ano novo frente ao que eu faço, se determina por um lado e se indetermina radicalmente por outro. Isso. Especificamente para falar isso para acabar de dizer como a dimensão de tensão, como complemento que eu vou fazer da palavra dinâmica, de, em meio da dinâmica, colocar um termo a mais que é dialética, precisamente como tensão, como tendência à negação para a produção. E quando eu digo produção, não digo necessariamente do bom viver, da ética aristotélica, sino também do bom destruir dos campos de concentração. Bom, Era isso. Lucas tem escrito, minha sugestão, a gente ouve o Lucas, né, comenta um pouquinho, e estamos no horário, né? Beleza? Lucas, por favor. Desculpe, então, fazer uma pergunta, vou ser o mais rápido possível, que na verdade é um comentário que eu vou seguir um pouco a Nathalie, agora eu esqueci se é Nathalie ou Nathalie, desculpa, Nathalie, não me lembro. Nathalie. proparoxítona. Porque eu entendi um pouco o que ela quis dizer, e eu acho que tem uma ideia, na verdade, que sendo o A o escorregamento, o desejo como causado por A, como falta, como objeto do desejo, dá para fazer uma articulação aí. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, se é que eu entendi direito, eu acho que tem uma articulação possível. Agora, eu ia falar isso quando você, Glauco, começou falando o seu exemplo do Réveillon. Eu, eu, eu levanto várias questões à sua colocação, sério, de Manda verdade, assim, bala. porque eu não acho que você descreveu em nenhuma das hipóteses o que eu considero como desejo. Digo isso assim, eu acho que ambas as circunstâncias fica aí complicado, eu não vou me avançar por causa do horário, a gente pode retomar isso depois. Porque eu acho que a gente tem o desejo inconsciente, mas também a demanda é inconsciente, também não é necessariamente algo que você, só porque você fala, você então
estaria aí num campo da consciência, como se o demanda num campo consciente, aí desejo num campo do inconsciente, numa ideia muito freudiana, né? Enfim, que eu não. Porque eu acho que também quando a gente fala, quando o Lacan fala desejo, de novo é um desejo lógico, né? É um desejo causado pela falta como objeto. Não é um desejo de, também é outra coisa. O Lacan não fala de um desejo de. Então, se alguém falar, eu desejo um novo iPhone, não é o desejo psicanalítico. Não é disso que se trata, né? Eu desejo um carro, eu desejo casar, eu desejo um emprego, eu desejo me separar, desejo. Isso não é o desejo. O desejo é causado por uma falta como objeto, de novo, é uma dinâmica, aquilo da qual você estava falando logo no começo. E aí eu acho que talvez esse seu exemplo me pareça não calhou de encaixar exato como eu penso a coisa. Acho que então teríamos assim, esse o que seria o desejo inconsciente, esse desejo de, que é algo da ordem da vontade, do querer, algo ali que pode estar representando um desejo, mas pode estar representando uma demanda, pode estar em outro lugar, é de um campo puramente fenomenológico, representacional, imaginário, né? Enquanto que o desejo, né, o desejo, né, como causado por la falta, está em outro registro, né? Eu acho que aí também e aí por isso que eu acho que eu meio que vou fazer um pouco, diria um eco à colocação da Nathalie, porque eu acho que me fez assim soou os sinos aqui de concordância em algum lugar. Minha sugestão, eu anotei aqui, essa, essa, essa pontuação, né, do Lucas e da Nathalie, e se a gente começasse por ela no próximo encontro? Claro, tem o programa do Rafael, porque a ideia é exatamente essa. Como eu falei, não, né, falei aos leões, eu não, né, e ter ouvido teus pontos, claro que, né, e talvez eu não tenha nem entendido direito da Nathalie, e assim, tomara que eu não entenda mesmo, porque daí a gente vai explorar mais ainda. É, é, são, insisto, é oficina mesmo, é para a gente ir meio construindo juntos. É, beleza? Eu estou mais preocupado com o tempo. Está anotado aqui. O, eu vou mandar a apresentação no grupo, em formato PDF, e assim que tiver daí o link, eu também divulgo no grupo. Beleza? Assim, em geral, valeu? Pode, sim. Podemos sim. Super Tranquilo. rico, valeu. Então, joia. Opa, Minha gente, obrigado. Semana que vem, Rafael nos traz pontos sobre a negatividade. É isso, né, Rafael? opa. Isso mesmo. Bom dia. Gente, obrigadão. Boa Grande abraço. semana. Excelente, excelente. Beijo para vocês. Até depois. Obrigada. Tchau.